Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. O programa Além da Notícia volta nesta noite para falar de um assunto de grande importância e atualidade também neste ano de 2014. O fim dos lixões. Os municípios brasileiros, naturalmente, têm grande interesse neste tema. Então, todos nós, família brasileira, e nós nas grandes e pequenas cidades, certamente nos interessaremos por conhecer sobre este tema. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determina o fechamento dos lixões até este ano de 2014. A partir do próximo mês de agosto, a partir do dia 3 de agosto, não devem mais existir lixões a céu aberto no Brasil. No lugar deles, serão criados aterros sanitários. Estes devem ter o solo preparado para evitar a contaminação do lençol freático e captar o chorume resultante da degradação do lixo. Precisam também contar com equipamento de queima do metano para gerar energia. O assunto é muito amplo. Há termos técnicos, há entendimentos extremamente técnicos, mas também é muito possível que cada um de nós, cidadãos brasileiros, entendamos muito bem e cooperemos com esta mudança, que tem sua grande importância. Para conversar sobre o assunto, nós temos aqui o senador Cícero Lucena, que foi o relator da lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Senador, é um prazer recebê-lo aqui. Bem-vindo. Prazer é meu. Quero acolher também o secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, Ney Maranhão. Prazer recebê-lo. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. Maranhão só no nome? Só no nome. É carioca? Carioca. Muito bem, eu já peço a ambos que nos façam uma introdução sobre este assunto. E, por favor, como a gente tem a família brasileira nos acompanhando agora, a forma e o entendimento melhor para as pessoas, como explanar esse tema e sua importância para cada um de nós. Por favor. Show, senador. Por favor. Obrigado. Primeiro eu quero dizer que para mim é motivo de muita satisfação estarmos participando desse programa, bem como termos a chance de tratar de um assunto que tem muito a ver com a vida de todos nós. Porque a questão do resíduo sólido é algo que representa meio ambiente, mas também e principalmente saúde pública. Então, todos nós devemos nos sentir responsáveis por isso. Eu iniciei a me dedicar a esse tema na condição de prefeito da cidade de João Pessoa, que fui de 97 a 2004. Nessa oportunidade existia naquela cidade o lixão do Roger, que era o primeiro e único local de uma cidade com mais de 400 anos, onde era depositado todo o lixo da grande João Pessoa. Vivia naquele lixão cerca de 180 famílias de catadores, se é que pode-se dizer viviam ou sobreviviam de forma desumana. Você tinha de animais disputando alimentos estragados com idosos, com crianças, sem creche, sem escola, morando em barracos, uma realidade que infelizmente ainda existe em algumas cidades brasileiras. Eu tive a oportunidade como prefeito de dar solução a esse problema. E eu costumo dizer que a solução do fechamento de um lixão não é apenas uma obra de engenharia onde você fecha um local que deposita o lixo e abre um outro com melhor gerenciamento, com melhor controle ambiental. Mas é mais do que uma obra de engenharia social. Porque nós não podíamos fechar esse lixão sem nos preocupar com aquilo que era mais importante nele, que eram as famílias pobres sobrevivendo, como eu disse, de forma desumana. Então nós criamos uma política, por exemplo, da Associação dos Catadores de Lixo, que hoje, quer queira, quer não, é algo que foi inventado no Brasil em função das condições sociais. Então, a Associação de Catadores de Lixo, tivemos a preocupação com eles de treiná-los em regime de associação, de alfabetizá-los, de treinamento de higiene pessoal, de higiene de trabalho, de como eles, na coleta seletiva que foi implantada, de como eles andarem puxando os carros com os materiais para reciclagem nas ruas, ou seja, noções de trânsito, de comportamento nas ruas, de tecnologias que poderiam ser implantadas. Aquela foi a solução adotada para a cidade de João Pessoa, naquele momento. Por quê? Por conta do seu tamanho, do volume de lixo depositado e da característica do lixo da cidade de João Pessoa. Porque
Já naquela oportunidade, nós estudamos várias soluções e alternativas, desde a geração de energia, que tinha um custo elevadíssimo, a peletização do lixo para que servisse de combustível para as fábricas de fornos das fábricas de cimento, os grandes fornos industriais, ou outras tecnologias que, quando eu comecei esse estudo há cerca de 15 anos atrás, eram adotadas. Embora hoje, e aí eu gostaria de fazer a ressalva, nós temos a responsabilidade não apenas de fechar o lixões, nós temos outras tecnologias que não apenas o aterro sanitário. Por exemplo, a Alemanha gera 8% da sua energia hoje, é gerada da queima do lixo, com a preocupação clara de que o resíduo dessa queima não seja poluente. Pelo contrário, sirva de base, por exemplo, para a indústria da construção civil. Então, há um tema muito rico e nós pretendemos, com esse projeto, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que passou 19 anos sendo debatido no Congresso, mas mesmo tendo demorado 19 anos, é um dos mais modernos do mundo. Eu acho que isso é que é importante e que todos nós, no decorrer desse programa, teremos a oportunidade de debater e discutir e todos nós devemos fazer a nossa parte para que ele seja devidamente implantado, a lei seja cumprida e aprimorada, se for o caso. Secretário, é um assunto nacional. É verdade, e o senador fez uma belíssima apresentação do problema, assim, quase que percorrendo a história nos últimos 20 anos. Eu gostaria de aduzir alguns comentários, mencionando que essa lei, depois de aprovada, representa uma grande mudança em todas as estruturas do nosso país. Mexe com as famílias nas suas casas, na medida em que a lei propugna que a gente diminua a geração de lixo, que a gente reduza a produção de resíduos sólidos, que a gente faça uma seleção dos resíduos através de coleta seletiva nas nossas próprias casas, mexe com o sistema de limpeza urbana das prefeituras, que vão ter que se adequar à coleta seletiva e à reciclagem, recupera os catadores que o senador mencionou, que subsistem com dificuldade, com a vida, como colocou, abaixo da condição de cidadania que nós desejamos para os nossos concidadãos. Então, recupera e integra-os dentro do processo de coleta seletiva e reciclagem, transforma-os em agentes, né, de resíduos sólidos, mexe com a indústria, exigindo da indústria uma produção sustentável, uma logística reversa, que é o reaproveitamento dos materiais, e com isso retira a pressão sobre os recursos naturais que nós estamos extraindo incessantemente. E no fundo, estabelece um grande desafio, que é a integração no desenvolvimento sustentável contra um consumismo irresponsável. Olha, este tema, ele envolve aspectos ambientais, sociais, econômicos e de saúde pública. Foi mais jurídicos, também. financeiros. E também, eu imagino que comportamental, porque envolve também o cidadão. O senhor citou a questão da coleta seletiva, da reciclagem. Hoje nós já estamos treinando e bem treinados nisso também, mas quando digo nós, digo parte da sociedade, porque ainda é algo a ser desenvolvido na grande maioria da nossa sociedade brasileira. Bom, agora eu quero saber o seguinte, o que cabe ao Ministério do Meio Ambiente para a implantação deste plano nacional e o que cabe também aos outros órgãos. No caso do Ministério, o que cabe para quê? No dia 2 de agosto, esse plano entra em vigor? Não, o plano não entra em vigor dia 2 de agosto. Agora, 2014? Sim. Não, o plano está em vigor desde que ele foi aprovado em 2 de agosto de 2010. Ah, sim. Não, eu digo o fim dos lixões. O fim dos lixões é uma etapa num processo de planejamento. A lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece etapas, responsabilidades para os diversos atores, ela estabelece metas a serem alcançadas, mas o mais importante é que ela coloca prazos. Não é comum uma lei que institui políticas estabelecer prazos. Neste caso, ela estabeleceu. Ela disse que, ao fim de 2 anos, em 2012, todos os municípios deveriam ter seus planos de resíduos sólidos, municipais de resíduos sólidos concluídos, né? Sem o que eles não teriam acesso a financiamentos. Tá? O resultado não é animador. Os municípios que têm planos somam 19% do conjunto de municípios brasileiros. Tá? Há outros 81% que ainda estão num estágio muito rudimentar de elaboração dos planos. Quando eu falo 19%, eu estou dizendo ou estão concluídos ou estão em elaboração. Tá? Dos 27 estados da nossa federação, 22 estão elaborando planos ou já concluíram, estão elaborando ou concluíram, e
5 nem começaram. Né? Ou seja, eles já estão atrasados em relação às metas estabelecidas na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em 2014, a política fala que os lixões deveriam estar erradicados. Mas eu gostaria de fazer uma regressão rápida para mencionar o fato de que a lei estabelece que nós temos que fazer os planos de resíduos sólidos em primeiro lugar, sejam eles estaduais ou municipais, assim como o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que já está pronto. Né? E também, em seguida, os municípios têm que dar andamento a essa dinâmica. Primeiro a coleta seletiva, depois a reciclagem, depois o tratamento dos resíduos, com compostagem, no caso dos resíduos orgânicos, e, por fim, aquilo que sobrou, que nós chamamos de rejeitos, aí sim, a disposição adequada dos rejeitos. Tá? Então, é disso que nós estamos falando, a disposição adequada dos rejeitos. Para que haja essa transformação, que a gente tenha aterros sanitários em vez de lixões, nós precisamos dimensionar o tamanho desses aterros sanitários, que serão função do volume e do peso dos rejeitos, que depende do que a gente fizer na coleta seletiva, do êxito que tivermos na coleta seletiva. Hoje nós reciclamos só 1,4% de todos os resíduos que produzimos. E só compostamos 0,8% dos resíduos orgânicos que são gerados. Ou seja, estamos muito longe de avançar nessa direção. Por isso, eu acho que aconteceu essa defasagem em relação à erradicação dos lixões por parte dos municípios. É claro que há também motivações de ordem técnica e motivações de ordem econômica, como conversava até com o senador antes da gente começar a nossa entrevista. E os municípios muitos municípios brasileiros têm alguma dificuldade quanto a corpo técnico para poder atender todos os requisitos da nossa administração pública no sentido de contratar e executar uma obra. Tá? Do outro lado também, os recursos financeiros não são abundantes para o município. Muitos municípios estão deficitários, muitos estão no cadastro único de convênios, estão inscritos no cadastro único de convênios, portanto não podem tomar recursos. Enfim, temos um quadro, como eu falei, jurídico, institucional, financeiro, social, técnico, complexo. E sabedores que, também do outro lado, 25% dos municípios brasileiros produzem 80% dos resíduos sólidos. Então, esse é o quadro. Essa é a relatividade da questão. Além desses casos complexos que merecerão uma dedicação e muitas outras ações para que se chegue também à implementação do plano totalmente, além disso, senador, para a grande maioria, para aqueles que grandes dificuldades não impedem de se implantar o plano, de se implantar os aterros, dica própria, experiência própria do senhor, o que dizer a esses municípios, a esses governantes desses municípios? Eu acho que é importante a gente dar um pouco um diagnóstico da situação, como fez o doutor Ney, no sentido de estabelecer que os grandes municípios, os grandes geradores de resíduos sólidos, eles têm sim a capacidade técnica e têm a capacidade financeira. Porque existe, por exemplo, no mercado, e hoje é bom que se diga, lixo, em alguns casos, virou atividade econômica. Verdade. E uma atividade bastante lucrativa. Né? Então, a gente tem histórico para observar que o processo de reciclagem, por exemplo, ele é muito rico. Então, as grandes cidades e médias cidades, vamos dizer, até 400, 500 mil habitantes, elas têm uma solução muito fácil, ela tem suporte técnico, ela pode fazer aporte de recurso na construção. Se ela não tiver o dinheiro para a construção, ela pode fazer um chamamento empresarial para que a iniciativa privada construa o aterro sanitário ou a solução técnica adequada, porque não necessariamente é a mesma para todos os municípios, e pagar por tonelada que eventualmente seja depositado naquele aterro sanitário. Então, quer dizer, existe essa equação que parte já está bastante avançada. Eu sempre me preocupei com a questão dos pequenos municípios, porque aí sim, como disse o doutor Ney, se agrava a questão técnica e a questão financeira. Por isso é que nós entendemos que cada vez se faz necessário esse plano, por exemplo, de uma consciência onde o governo federal reconheça o seu papel, as suas obrigações, os governos estaduais possam ter um papel fundamental, principalmente no suporte técnico para a formação de consórcios de pequenos municípios, para que se reduza custo ao fazer os consórcios, juntar 5, 10, 15, 20 municípios, que seja viável por questões econômicas,
seja viável por questão de distâncias entre eles, para que o transporte do lixo não fique muito caro. Então, tudo isso é possível e é necessário que seja feito. Eu tenho, por exemplo, o exemplo que conversei com um prefeito de uma região polo do Brejo Paraibano, de Guarabira, o prefeito Zenóbio, e lá estão se juntando 22 municípios, tá certo, para fazer um consórcio para exatamente após construir o aterro sanitário, fazer o chamamento empresarial para a operação desse aterro. Então, quer dizer, soluções nós temos, o que precisamos é de ação. Eu, há cerca de 4 anos atrás, apresentei uma emenda de comissão onde disponibilizava 217 milhões para servir de suporte para as pequenas cidades que na época ficavam sob a responsabilidade não do Ministério do Meio Ambiente, mas da Funasa. Né, que é quem fazia pela visão de saúde pública que você inclusive fez referência. E infelizmente esse dinheiro não foi aplicado. Exatamente a nossa ideia era fazer que a Funasa se visse como um órgão financiador para fazer os planos de constituição de consórcios, bem como o plano que o doutor Ney fez referência. Então, essa é uma etapa. A etapa das grandes cidades pode ser gerenciada pelas próprias prefeituras, as médias cidades ainda têm esse estágio, mas as pequenas precisam desse suporte técnico e também do suporte financeiro que todos nós devemos colaborar. Eu acho que os senhores citaram aqui que o lixo pode se tornar uma atividade lucrativa. É possível isso? É. Então daqui a pouco eu vou pedir aos senhores que me digam como também, para que o nosso povo tome conhecimento disso, dessas possibilidades e como hoje o lixo é importante, a sua reciclagem, a sua coleta. E no tema de hoje é importante a gente tomar conhecimento de todas essas questões pequenas. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, são 3 minutos apenas.